minha fala terapêutica de hoje é sobre a função das discordâncias na construção de boas relações amorosas. Eu sou Luíse Madeira, psicóloga, terapeuta de casais e de família, gravando para o canal New Me. Eu sou consciente de que não existe vínculo sem discordância. Essa fala terapêutica é a minha proposta de reflexão sobre a possibilidade de lidar bem com as diferenças de pensamentos e transformá-las em material de boa qualidade para produzir conexão humana e implementar nossas histórias de amor. Por que eu afirmo que não há vínculo sem discordância? Por uma razão muito simples. Nós somos únicos, tentando conviver com outros únicos, com histórias de vida muito diferentes, anseios estranhos e, para piorar, com o tempo, ao longo da vida a dois, nós ainda mudamos, e não necessariamente na mesma direção. Por tudo isso, ao tentar conviver, inevitavelmente discordamos em muitas coisas, mas isso não é ruim. Discordar, para mim, é a única forma inteligente de construir um relacionamento. Porque é conversando sobre as discordâncias que duas individualidades, duas identidades se apresentam para construir a terceira possibilidade, a terceira via de pensamento, um jeito novo, uma narrativa nova de funcionar a dois. Eu observo as crianças, discordam muito para construir o espaço da brincadeira. Na negociação de quem vai ser o Homem-Aranha, de quem vai ser o primeiro a contar no pique-esconde, de quem vai descer primeiro no escorregador, é que a brincadeira se constrói, é que a brincadeira acontece. As crianças só conseguem brincar porque negociam. Quem está por perto de crianças brincando mesmo, vai observar que toda brincadeira de criança é um espaço de negociar e renegociar para que a brincadeira não acabe. Porque quando acaba, porque a negociação falhou, vem um sentimento de grande frustração. Hoje mesmo eu escutei um diálogo muito interessante entre minhas duas netas. Uma falou para a outra: não dá para brincar com você agora. Você está querendo fazer tudo do seu jeito e está muito difícil. A que foi acusada disso chorou bastante, chorou muito. E nesse choro dela eu até vi um componente ético, uma angústia de não ter gostado, de não ser considerada uma boa parceira. Na verdade, elas negociaram e a brincadeira voltou a acontecer, e na minha forma de ver, muito bem, a continuidade foi muito boa. Mas só voltou a acontecer porque houve a negociação. No amor não é diferente disso. Conciliar duas individualidades com uma conjugalidade, sem que nenhuma das três se perca, porque as três são essenciais, é o desafio da negociação. Na relação amorosa, só há harmonia se três protagonismos forem equilibrados. O protagonismo de uma pessoa com o protagonismo da outra pessoa e o protagonismo do próprio relacionamento. Eu digo isso porque muitas vezes a relação amorosa parece funcional, mas tem um defeito estrutural muito grave. E às vezes ele pode passar despercebido. Existe a possibilidade perversa da relação funcionar com uma conjugalidade e apenas uma individualidade funcionando. E assim, com uma individualidade anulada ou cancelada, não dá para brincar. Então, é preciso negociar. Acontece que há algumas circunstâncias que podem dificultar a negociação, atrapalhar essa arte de negociar. São algumas condições que eu percebo que são repetidas nas relações e que podem estragar muitas brincadeiras dos adultos que precisam crescer. A primeira dificuldade de negociação das discordâncias que eu considero é quando as pessoas misturam ideias com sentimentos. É que a discordância magoa os imaturos e eles chamam a diferença de pensamento de falta de consideração e pouco acolhimento. Apesar de eu afirmar que discordâncias são essenciais e chamar atenção para o fato de que não devemos confundir ideias com sentimentos, eu acho importante que nós saibamos dizer a discordância
com competência para não afastar o afeto. Nós precisamos ter um coração bom, porque a discordância é uma ação muito enfática. E essa ênfase precisa vir acomodada também dentro de um afeto, que pode ser expresso, que deve ser expresso. Por outro lado, precisamos também ter resiliência para acolher a ênfase do outro sem chamar de ofensa. Tem relacionamento que eu considero uma verdadeira praça de ofendidos. É muito chato ser parceiro de uma pessoa que se ofende com tudo. Isso, eu percebo, gera um desejo de desistir da relação. O segundo movimento que atrapalha bastante a negociação das discordâncias é quando as pessoas precisam muito de validação e de significância no vínculo amoroso. Precisar de validação o tempo todo nos coloca num lugar de muita vulnerabilidade, impossibilita muita negociação. E nós corremos o risco, nesse lugar de buscar validação, de confundir concordância com aceitação. Isso é perigoso. A pessoa que se comporta dessa forma corre o risco de terminar tendo que se contentar com migalhas emocionais. Vou explicar. A síntese do pensamento de quem busca validação faz uma ilusão que se constrói assim: se você concorda comigo, então você me aceita. E se você me aceita, então eu sou bom. Então você pode me amar. Agora imaginem a construção contrária. Se você não concorda comigo, é porque você não me aceita. Se você não me aceita, eu não sou bom o suficiente para você me amar. Afinal, acaba se confundindo concordância com amor. E foi por isso que eu chamei de migalhas. Uma pessoa que recebe a concordância como se fosse amor, ela vai ter que viver dessas migalhas emocionais. Não, concordância não é amor. Talvez seja até o contrário. Concordância irrestrita configura uma relação de poder e submissão. E nesse tipo de relação não há afeto. Outra circunstância que eu considero que atrapalha a negociação das discordâncias é a nossa dificuldade de aceitar que no amor, às vezes, sentimos raiva. E que a raiva é um sentimento genuíno na relação entre duas pessoas. Mas nós temos muita dificuldade para lidar com a raiva. Mas nós podemos ter raiva. Foi isso que eu ensinei para Raquel um dia. Raquel é filha de uma pessoa muito querida que trabalhou muitos anos na nossa casa. Raquel foi criança e adolescente nos vínculos da nossa casa, no meio da nossa família. Raquel tinha 5 anos quando fomos a um lugar que eu não me lembro direito onde foi, e ela se envolveu numa brincadeira muito gostosa com outras crianças, e quando eu chamei para ir embora, ela pediu para ficar mais um pouco, eu fiquei, mas no fim o prazo acabou e eu disse: vamos, Raquel, tá na hora. E Raquel interrompeu a brincadeira e foi embora comigo. Entramos no carro, eu liguei a música e Raquel continuou calada. Quem conviveu com Raquel nesse tempo que Raquel era criança junto comigo vai entender o significado de ligar a música e Raquel ficar calada. Na infância de Raquel, nós cantamos todas as músicas que tocaram no meu carro. Raquel entrar no carro, então, eu ligar a música e ser um silêncio total, era um verdadeiro protesto. O protesto de Raquel. Você está calada, Raquel? Você está com raiva, não é? Eu entendi que você queria ficar mais na brincadeira. Você está com raiva? Raquel, surpresa, perguntou: pode, tia Lu? Eu disse: pode, meu amor. Você pode ficar com raiva. Só não pode bater, chutar, gritar. Eu posso ficar sem falar com você, tia Lu? Pode. E o que acontece depois? Nada, meu amor. A raiva passa. Você está com vontade de fazer o quê? Eu perguntei. Ela disse: deitar na minha cama com meu ursinho de pelúcia até a raiva passar. Chegamos em casa, Raquel pegou seu ursinho de pelúcia e deitou quietinha e calada no seu direito sagrado de ficar com raiva. Então, nessa fala terapêutica, eu queria dizer para vocês o que falei para Raquel. Pode ter raiva, sim. E raiva tem função. Como não ter raiva, de vez em quando, na convivência a dois, quando somos, aspas, obrigados a existir tão proximamente,
nessa invasão estruturada e autorizada chamada relacionamento. Como não se aborrecer de vez em quando, em algum momento? Sejamos honestos. Pode ter raiva sim, e isso não lesa o amor. Precisamos ter certos cuidados com a raiva, mas a raiva em si não estraga o amor. Durante a raiva, nós podemos fazer duas coisas. Parar para pensar, porque a raiva nos predispõe aos nossos conteúdos internos e é um momento muito bom de refletir, ou podemos também agir com raiva. É uma escolha. Eu recomendo fortemente a primeira e peço atenção para o cuidado com a segunda. Agir com raiva vai nos colocar em risco, porque os nossos filtros na raiva estão rebaixados. Podemos agredir o outro tocando nos seus pontos fracos, que seria uma lástima. Nós conhecemos muito bem os pontos fracos e nós podemos ofender, sim, as pessoas que nós amamos, pisando no sagrado e fazendo feridas incicatrizáveis. Mas podemos ter raiva, sim, se não misturarmos, como falei no começo, as ideias com os sentimentos, se não colocarmos o nosso anseio narcisista de validação acima do desejo de resolver o conflito. Nós podemos ter raiva sim. E eu queria finalizar dizendo algo tão simples. Com uma boa conversa sobre a discordância, podemos escolher buscar a companhia do que quer que seja o equivalente ao nosso ursinho de pelúcia e fazer como Raquel. Admitir a raiva, sem chutar, sem bater, sem gritar, encontrando o lugar onde nossa alma descansa em segurança até a raiva passar.